questionou se o seu raciocínio clínico para determinado paciente estava ali realmente alinhado às estratégias de intervenção? Se você ainda não se questionou, o que eu acho raro, você com certeza ainda vai se questionar. E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, no meu, no seu, no nosso canal do YouTube. Vem comigo para a gente pensar um pouquinho mais. Mas afinal, o que significa raciocinar clinicamente? O raciocínio, de uma forma geral, é um processo cognitivo que nós, seres humanos, vamos ali utilizar nas tomadas de decisões, na resolução ali de um problema, no foco em alguma mudança, no engajamento de alguns comportamentos. Mas quando nós trazemos esse processo cognitivo, que nós terapeutas também temos, para a nossa prática clínica, nós estamos falando ali da nossa percepção, da nossa avaliação do funcionamento do nosso paciente. Raciocinar clinicamente nada mais é do que você ter uma escutativa, ouvir atentamente e observar o seu paciente ali ao longo do atendimento, tanto nas informações que ele realmente relata, a postura, os comportamentos, as avaliações que alguns familiares fazem também daquele paciente, aplicação de testes que, apesar de não ser determinante ali no diagnóstico, por exemplo, pode ser sim uma base para te direcionar, assim como também história de vida, contexto e outras perspectivas pontuais que o paciente ele pode com certeza trazer ao longo ali das sessões de terapia. O seu papel enquanto terapeuta psi é justamente entender como que você vai organizar todas aquelas informações, todas aquelas questões que o paciente te traz à medida que ele vai relatando o seu sofrimento, à medida que ele vai trazendo demandas específicas. Porém, para o paciente, às vezes pode ser tudo ali sem sentido, tudo muito solto ou por vezes até desconectado. O raciocínio clínico entra justamente aí. Você, enquanto terapeuta, irá observar os relatos, os comportamentos, as posturas, a história de vida e aos poucos buscar encaixar essas peças de uma maneira que você consiga trazer isso para o paciente validar num segundo momento, para que você realmente verifique se a sua percepção está fazendo sentido ou não. Afinal, o raciocínio clínico, ele também precisa ser algo ali colaborativo do processo de terapia. E por que o raciocínio clínico ele é tão importante? Porque através dessa montagem dessas peças diferentes ali da história do seu paciente, que você vai organizar, não só dentro de um plano de tratamento, dentro de uma formulação de caso, mas pensar também ali nas estratégias que melhor vão auxiliar o seu paciente a lidar com aquilo que ele veio buscar em terapia. Então, enquanto terapeuta, enquanto psicólogo ali que acompanha o seu paciente, você vai direcionar as suas intervenções para aquelas peças que você vai encaixando ali no decorrer do acompanhamento. Vamos pegar aqui de exemplo a receita de um bolo. Imagina ali que você nunca fez um bolo na sua vida e pela primeira vez você vai se arriscar. Eu também confesso que não sou muito boa ali nessa parte de doces, mas de vez em quando a gente tenta algo novo. Pois bem, você vai fazer um bolo ousado ainda de prestígio, que não tem só a massa, mas também tem um recheio. Você pega a receita e dá ali uma primeira lida. Num primeiro momento, vários pensamentos ali, seus enquanto ali fazedor do bolo, vão surgir. Mas será que vai ser muito difícil? Será que eu escolhi ali um bom recheio? Será que esse sabor não é tão complexo assim para minha primeira tentativa de bolo? Ou às vezes você vai também olhar para a receita e simplesmente vai entrar no modo ali resolução de problemas, executar o passo a passo até chegar no resultado final, que é o bolo. Porém, sempre que você vai fazer algo pela primeira vez, assim como você escuta as informações que seu paciente te traz pela primeira vez e vai tentando ali conectar todos aqueles relatos na história de vida dele, você também vai ter pensamentos decorrentes daquilo. Esses pensamentos, essas interpretações, é o que nós chamamos de raciocínio clínico. Porém, não são pensamentos soltos, sem um contexto, sem uma base teórica. Assim como a primeira vez que você viu a receita do bolo, você teve vários pensamentos, mas logo em seguida percebeu a sequência que você tinha que seguir da receita, os ingredientes que você precisava ali
ter à sua disposição para fazer o bolo, como que seria o passo a passo, primeiro ali da massa, depois do recheio, na escuta ali das informações, na coleta de dados que você vai ali trocando com o seu paciente, o processo de raciocinar ele é muito parecido, porém você está ali com uma escuta técnica, com uma escuta ativa, com uma escuta que tem uma base teórica, mas a sua interpretação ela é ao mesmo tempo pautada na história do seu paciente. Por quê? O nosso raciocínio clínico, ou seja, a nossa interpretação dos dados e das informações que o paciente nos traz, ou a própria família, ou às vezes uma escala, um teste, uma avaliação psicológica robusta ali que eu faço, são só dados se você não souber como interpretá-los e colaborativamente dividir essa interpretação com o seu paciente. Então, raciocinar clinicamente é possibilitar que você, enquanto psicólogo, consiga pensar num caminho, num norte para seguir com seu paciente. Seja esse paciente ali portador de um diagnóstico, ou seja esse paciente ali, né, ele apresenta apenas traços de um determinado transtorno, ou às vezes ele não tem traços, não tem diagnóstico, mas ele está vivenciando ali uma questão muito intensa, uma questão muito difícil que está trazendo sofrimento para ele e ele não está conseguindo ali resolver sozinho. E muitas vezes, nós terapeutas, nós precisamos ali estar atentos para não fazermos inferências, para não fazermos deduções. Por quê? Levantar hipótese é diferente de afirmar aquilo que eu estou interpretando. Então, por que as suas percepções, elas precisam ser compartilhadas com o seu paciente? Pelo fato de que você precisa avaliar se aquilo que você está compreendendo do que é trazido realmente faz sentido para o paciente, se ele se vê daquela maneira, se ele se observa ali naquele funcionamento. Caso você não tenha essa colaboração ou não divida essa percepção com o seu paciente, você corre o risco de afirmar hipóteses que às vezes não vão ali se confirmar na prática. Então, raciocinar clinicamente está relacionado a coletar os dados e as informações do seu paciente, mas também a forma que você interpreta essas informações, com base ali na teoria, com base sim, em técnicas, estratégias e habilidades, mas também sobre como você divide isso com o seu paciente e juntos vocês formulam as intervenções mais pertinentes para o caso dele. Afinal, assim como a receita do bolo, ela pode ser a mesma em qualquer lugar do mundo, mas você, enquanto terapeuta, vai ter o seu próprio raciocínio clínico, mesmo que o protocolo e as intervenções sejam padronizadas também em qualquer lugar do mundo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Não deixem de comentar a experiência aí de vocês com raciocínio clínico na prática clínica e também, claro, se você acredita que esse vídeo contribuiu com o seu desenvolvimento profissional, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com outras PCs que também querem aprender um pouquinho mais sobre raciocínio clínico. Um beijo e até a próxima!